Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos aí fazer a correção da nossa atividade. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com a correção. Ok! Então, pessoal, olha, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá. Hoje nossa correção vai ser rapidinha, né? Porque o assunto é facérrimo, né? Nós colocamos aí 6 questões, mas as questões são muito simples. Então você não vai ter dificuldade aí para fazer a correção. Então, muito rápido hoje nossa aula. Mas, próxima aula a gente já vai ver proporção, viu? Um assunto muito bom, que é nada mais que a igualdade entre duas razões. Então, hoje nós estamos fortalecendo aí o conteúdo de razão para entrarmos no conteúdo de proporção. Então, primeira questão diz assim: a distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 km. Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. Pessoal, só um detalhe. Velocidade é razão, certo? Nenhum problema. É nada mais do que a distância pelo tempo. Se você observar aí o tempo, ele está dizendo que é 8 horas e 30 minutos. 30 minutos é a metade de uma hora. Então, se você for escrever aqui 8 horas e meia, não é o 3 que você vai colocar, certo? É o 5, porque é a metade, certo? É a metade de uma hora. A metade de uma hora é 0,5. Então, só esse detalhezinho aí para você não se perder na hora da escrita, certo? Então, velocidade é uma razão e é colocar a distância, que é 500 km, pelo tempo, que é 8 horas e meia. Então, vai dar um valor aí aproximado, né? Que vai dar uma dízima periódica e aí você pode aproximar. Então, aproximadamente 59 km por hora. Professor, o que significa esse 59 km por hora? É fácil de você entender. Olha, ele tem que percorrer 500 km. Ele vai gastar para isso 8 horas e meia. Significa que a cada hora que passa, ele percorreu 59 quilômetros. Então, ele precisou de 8 horas e meia para fazer o percurso de 500 quilômetros. Só isso. Essa é a interpretação do que está escrito aí. A cada hora que passa, ele percorre 59 quilômetros. Então, quando você tem a velocidade média aí dos veículos, você pode saber, né, qual a velocidade que você vai chegar no tempo que você quer chegar, né? Por exemplo, se você quer viajar de Teresina a Altos, então você pega a distância de Teresina a Altos. Por exemplo, se você quer saber qual a velocidade você deve ir para chegar, então você calcula um tempo mais ou menos que você quer chegar e aí você faz o cálculo sem perigo, né? Dá para você determinar tanto velocidade como tempo com essa forma, ok? Então, vamos adiante. Olha, ó. Primeira questão, ó, rapidinho. Vamos aí para a segunda. A segunda diz assim: determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.000
971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 quilômetros quadrados. A densidade demográfica é calculada através da divisão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Então, o tio Raimundo explicou isso aí com maestria para vocês, né? Vocês aí já estão craques dentro da geografia em calcular a densidade demográfica. É só para reforçar que a densidade demográfica nada mais é do que uma razão, onde a razão vai ser a quantidade de habitantes sobre a área que ela ocupa. Então, o que você ia fazer aí? Você ia pegar a quantidade de habitantes, que é 13.834, 13 milhões, né, 834.971, dividido por 564.692. Então, aí também vai dar um valor aproximado, certo, pessoal? Eu coloquei aí um resultado aproximado. Não coloquei o valor exato, porque é número aí até uma só. Então, deu 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, o que significa isso aí? Né? Isso quer dizer o seguinte, que a cada quilômetro quadrado, eu teria, em média, né, 24 pessoas e a metade de outra pessoa. Certo? Então, 24 pessoas e meia. Não é que você vai cortar pessoas aí, não, pessoal. Essa é uma estimativa de que naquele espaço é ocupado, no mínimo, por 24 pessoas e meia, certo? Então, existem determinadas regiões que a densidade demográfica é enorme, mas tem outras regiões que a densidade demográfica é bem pouca, né? Então, é justamente para você saber, em média, quantos mais ou menos cabem em cada quilômetro quadrado. Então, nesse caso aí, nós temos que a cada quilômetro quadrado é como se eu tivesse 24 pessoas e meia, certo? Só isso, simples, sem dificuldade, sem nenhuma pompa, né? Então vamos aí para terceiro aí, ó. Já estamos na metade da nossa correção aí de um exercício muito facérrimo. Olha só o que diz a terceira. Um carro percorre cerca de 668 quilômetros, com aproximadamente 48 litros de combustível. Para determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Então, ele não deu ainda como é que você faz, né? Então, aí também vai ser uma razão, colocar um número sobre o outro. E essa razão, ele diz que é você pegar a quantidade de quilômetros percorridos sobre a quantidade de combustível. Então, eu vou pegar 668 e dividir por 48. E também vai dar um valor aproximado, certo? Então, coloquei um resultado aproximado. Em média, dá 13,92 km por litro. Então, o consumo desse veículo é a cada litro, né, com 1 litro de combustível nesse veículo, nesse carro, eu consigo andar 13,92 km, quase 14 km por litro. Então, a cada litro eu tenho uma distância, eu consigo andar nesse carro 13,92 km. Bacana? Dificuldade nenhuma aí, né? Muito simples, trivial mesmo, pessoal. Razão é um assunto facérrimo.
colocar um número sobre o outro. Detalhe importante é que, em algumas razões, você vai ter que fazer essa divisão, né? Dividir numerador por denominador. Mas em outras, você não precisa fazer a divisão, você tem que só simplificar, certo? Então, existe também as simplificações, que é deixar justamente na forma de fração. Bacana? Então, vamos adiante. Ó, quarta questão. Um minério com massa igual a 32,24 kg possui volume igual a 12,40 centímetros cúbicos. Determine a densidade desse minério. E aí nós vamos justamente para Tia Sunamita, né? Tia Sunamita explicou densidade do corpo. O que é a densidade do corpo? A densidade do corpo é uma razão entre a massa e o volume. Então, você vai pegar aí 32,24 sobre 12,40, certo? Então, colocou na forma de razão, você vai dividir. Então, aí dá um valor exato. Então, eu coloquei aí o valor exato. Dá 2,6 quilogramas. Por centímetros cúbicos, certo? Então, o que está dizendo aí? Que a cada centímetro cúbico eu tenho 2,6 kg. Essa é a densidade do corpo. Então, densidade do corpo é massa sobre volume. Um número sobre o outro, que é uma razão. Bacana? Beleza? Podemos ir para a quinta? Então, vamos lá para a quinta questão. Diz assim, uma caixa de chocolate possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão de peso líquido para o peso bruto? Então, ele quer a razão. É justamente o caso que eu falei para vocês. Nesse caso aí, você não divide numerador ou antecedente por consequente, né? Você não divide um pelo outro, né? Você só vai simplificar se caso dê, né? Caso não dê para simplificar, você deixa do mesmo jeito. Mas no caso aí, ele quer que você simplifique porque dá para simplificar, certo? Então, vamos lá. Ó, o que eu vou fazer? Tem que prestar atenção na ordem. Ele quer a razão entre o peso líquido, que é 250, para o peso bruto, que é 300. Então, cuidado para não trocar a ordem, porque alguns alunos gostam de colocar o maior em cima e o menor embaixo. Aqui tem que obedecer a ordem. Primeiro o antecedente, que vem antes, e depois o consequente, que vem depois. Então, ele está querendo a razão do líquido para o bruto. Se fosse a razão entre o bruto e o líquido, aí eu teria que trocar a ordem. Seria 300 por 250, certo? Nesse caso aí, eu não posso trocar a ordem, certo? Então, líquido para bruto. Então, o líquido é 250 e o bruto é 300. Dá para cortar o zero? Dá para cortar o zero. Corte o zero. Tem algum número que divida 25 e 30? Tem o 5. Então, divida aí os dois por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 30 dividido por 5 dá 6. Então, 5 sextos. Isso quer dizer o quê?
que a cada 6 gramas do bruto, eu tenho 5 do líquido. Pronto, pessoal, é fácil demais, né? Moleza, moleza, moleza. Então, a cada 6 gramas do bruto, eu tenho 5 gramas do líquido. Beleza? Então, vamos aí para a última questão. Já fazer o quê, né? Olha só, a idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre a idade do Pedro e Josefa? Quem é o antecedente? Pedro. Quem é o consequente? Josefa. Então, você vai pegar justamente a idade do Pedro sobre a idade da Josefa. Então, 30 sobre 45. Beleza. Feito isso, você verifica se dá ou não para simplificar. No caso aí, são números múltiplos que tem um número que divide os dois. Então, qual o número que dá para dividir? Tanto 30 como 45. Professor, eu posso dividir por 3, posso dividir por 5. E se você pegar 3 vezes 5, dá o quê? 15, né? Então, eu posso dividir também por 15. E eu vou, se você quiser simplificar aí aos poucos, né? Primeiro por 3, aí acha o resultado, aí divide por 5 e acha o resultado, sem problema. Você vai encontrar o mesmo resultado. Mas eu vou fazer logo a simplificação logo por 15. Porque 30 dividido por 15 dá 2. E 45 dividido por 15 dá 3. Então, vai ficar 2/3, que aí eu encontrei a fração irredutível, quer dizer, a fração que não dá mais para simplificar. E aí eu encontro a resposta. Então, a razão entre a idade de Pedro e Josefa é que a cada 3 anos de Josefa, eu tenho 2 anos do Pedro. Pronto, pessoal. Isso é razão. Então, no demais, muita saudade ainda de vocês, né? Fizemos aí a nossa atividade. Na quarta-feira, a gente já vai partir para a proporção, que é a igualdade entre duas razões. E eu vou ainda, depois da aula de quarta-feira, que eu ainda tenho que preparar aí alguns vídeos, depois da aula de quarta-feira, eu vou dar a nota daqueles alunos que fizeram escritas, certo? E desculpe lá pelo jovem aplicativo, que eu fui verificar a fórmula e a fórmula estava alterando o resultado da nota de vocês. Mas, no demais, já está tudo bacana. E um forte abraço e até quarta-feira, viu? Quarta-feira, proporção. Muito fácil, muito simples e vocês vão gostar demais. Tchau!